Só fico meio de ladinho assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal esta internet, nós estamos aqui tentando fazer mais um canal no YouTube para vocês. Nós poderíamos fazer um programa sobre maquiagens, dicas de maquiagem para adolescente, que seria bem interessante. Bom pessoal, vou passar agora o pó, né? Um pouco de blush, né? Para finalizar aqui nas maçãs. E o lápis no contorno da linha da... Ah, meu olho, filha da... Ou nem tanto. Ou então bizarrices, estilo Jackass, estilo Hermes e Renato, também seria bem interessante, porque o pessoal gosta de ver nojeira na internet. Mas não, estamos aqui para falar sobre nerdices, sobre coisas das quais gostamos, filmes, cinema, quadrinhos, música talvez, não sei. Se enquadra, né? Ciência. Seriado. Só que hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante e nostálgico. Filmes que não são reboots, mas deram sequência a histórias clássicas do cinema dos anos 80 ou até anos 90. Depois de 16 anos do Rocky V, o Sylvester Stallone achou que ainda tinha história para contar. E foi um filme que deu muito certo. O filme tem toda aquela mensagem de lute, siga em frente, blá 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 blá. Todos têm isso aí, né? Mas a gente gosta, eu acho. O personagem, eu acho que foi um dos melhores personagens do Stallone. Foi o personagem que mostrou que ele poderia realmente atuar. Aí foi o que lançou ele. E foi o que lançou ele. Ele foi indicado a vários Oscars lá em 76, quando ele lançou o primeiro Rock. E ninguém acreditava, eu acho, né, nele. Até onde eu sei ali, por aí, que ele não era muito bem visto assim pra atuar, e ele disse, vou fazer isso aqui, eu vou fazer, e tapou o foda-se e deu certo pra caramba. Indiana Jones e o Reino... Ah, mosquito desgraçado. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Lançado 19 anos depois do... Filmaço! 19 anos depois, quase 20 anos depois da Última Cruzada, e que são 3 filmes muito legais, eu gosto muito deles. Massa. E cada um tem a sua particularidade, eu acho, mas todos seguem uma linha semelhante, assim, uma coisa, aquela aventura que eu acho que todo mundo gosta. Eles trouxeram Indiana Jones de volta nessa aventura em busca da Caveira de Cristal e infelizmente deram uma viajada ali na história. Porque uma coisa que a gente nota bastante é que nos filmes antigos tinha aquela coisa de efeitos práticos, sabe? Enquanto, por exemplo, no Indiana Jones e o Templo da Perdição, a mulher se envolvia naquela cena cheia de bichos e aquelas baratonas e aqueles bichos em volta dela, aquela nojeira toda, tu sentia nojo com a personagem, tu sabia que aquilo era real. Isso aí é uma coisa que vem, uma boa prática, um jeito de fazer cinema que vem de antigamente, que muita gente tá perdendo isso aí, né? Mas o Harrison Ford continua Indiana Jones, isso é muito legal. Mas colocar o filho do Harrison Ford numa aventura com ele... desnecessário. Cara, não precisa botar o filho pra atuar. Se o personagem não tem mais força pra carregar um filme nas costas... Para de fazer o negócio. Para, não adianta, sabe? Então, ainda mais botar o Shia LaBeouf, depois pirou o cabeção aí, não sei o que teve um... Do it! Do it! Just do it! Exterminador do Futuro Gênesis. Filmaço também. 2015, foi lançado 12 anos depois da Rebelião das Máquinas. Isso aqui a gente não tá contando aquele Exterminador do Futuro, A Salvação, com o Christian Bale. Depois de assistir Exterminador do Futuro 2, tu quer ver mais os personagens e tal. Lançaram o 3, não teve o mesmo impacto porque trocaram o John Connor, o ator tava lá com problema com droga e tal. Fizeram mais uma vez um desdobres na história para poder meter o Schwarzenegger como Exterminador. Lançaram o Exterminador Salvation, que fugiu bastante da linha, né? Já lá falando no futuro, Christian Bale, John Connor bem malucão lá com a história de salvar a humanidade. Né? Piradão, é tão pirado que brigou com o cara da luz lá. É verdade. I want you off the fucking set, you prick! Sorry. No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The fuck are you doing? E agora lançaram ano retrasado lançaram o Exterminador do Futuro Gênesis. Agora. Tentando, mesclando uma espécie de reboot, né, pra conseguir o nosso dinheiro. Mas é o seguinte, o filme, até a metade do filme, é muito legal, ele
pega bastante pela nostalgia no início, de fazer com que o Exterminador encontre o outro. Briga de robô é sempre uma coisa muito legal. Ele tem um bom andamento, eu acho, no início. Tem uma transgressão legal, assim, vai indo tudo bem, tá indo muito bem, e aí de repente desenrola. Acontece que esse filme pegou um roteiro que foi recusado no Exterminador do Futuro Salvation. Ah, não sabia disso aí. Eles queriam transformar o John Connor num robô da Skynet. Daí vazou esse roteiro, o pessoal começou a xingar, daí até que não meteram isso na história. Só que justamente agora, tem um roteiro que o John Connor é um robô. Parece uma boa ideia. Parece uma boa ideia, vamos fazer. Não, é uma merda. E ó, não deu certo. Mad Max Fury Road 2015, lançado 30 anos depois da Cúpula do Trovão. Esse aí eu não vou dizer filmaço, porque esse foi filmaço mesmo, foi muito massa. Mad Max Fury Road, depois de anos e anos de produção, passou por um processo muito trabalhoso, problemático, de gravação, filmagem, refilmagem, estrelado pela Charlize Theron e Tom Hardy, né? Parece que eles se desentenderam durante o filme, brigaram. E é aquela coisa. É aquela coisa de ator, sei lá, vai saber, os caras já ganham uma grana, não ia brigar com ninguém. E traz aquela coisa, né, que a gente tava falando antes do cinema antigo, né? George Miller sabe fazer cinema antigo e provou de novo pra todo mundo que ele sabe fazer uma coisa aos moldes do cinema antigo que fica muito massa e fica melhor que 90% das coisas que a gente vê aí da mesma pegada e não que não tem saber fazer um negócio. Não que não tenha efeitos especiais digitais, tem o mínimo possível. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa prática, muita coisa que carro explodindo, não é efeito digital. Aquela teoria do Max ser o gurizinho lá, sabe, né? Dele ser o gurizinho, porque lá o George Miller aceitou, na verdade. Ele disse que não tinha história, o personagem ele não tinha pensado numa história pra ele até então. E aí ele gostou da história dos fãs, dessa teoria, e agora é aquilo lá. Então o meu ver, é reboot, né? Não é o mesmo personagem. Então não era pra estar nessa lista esse filme. Agora tá, é muito massa e já fala dele, sim. E tem essa pitada de feminismo na história que eu acho uma coisa muito interessante. É bem colocado, inclusive, né? Porque a protagonista do filme é a Furiosa, né? O Max do Tom Hardy foi meio apagado, assim, até porque ele passa a parte do filme amarrado. E é um baita ator, um cara com personagem massa. É um bom ator. E que foi, eu gosto do Tom Hardy. Foi um baita ator, um personagem legal. Mas não gostou dele como Bane. Sim, aquele filme inteiro é um problema. Star Wars, O Despertar da Força, de 2016. Não, mentira. Errou! Star Wars, Despertar da Força, 2015, dezembro de 2015, 32 anos depois do retorno de Jedi. É claro que a gente não vai contar aqui a trilogia a mais nova, que é o episódio 1, 2 e 3, porque o Despertar da Força parte depois do que aconteceu em Retorno de Jedi. Chegando a partir da sequência lógica. A sequência lógica da coisa. É o ponto alto da nostalgia do cara rever Guerra nas Estrelas com os personagens antigos, dando sequência àquela história. E, poxa, é muito emocionante, assim. E esse talvez seja a parte mais difícil de tu retomar uma produção assim. Tu tem que agradar o público antigo, né? Novo. Tem que se identificar. E o público novo que vai comprar bonequinho dos personagens. Tem vida longa pra série. É o que eles querem. Um filme por ano agora estreou há pouco tempo o Rogue One, que tem uma história um pouco mais sombria e ainda assim tem boneco. Eu particularmente achei problemas no filme. Assim. Eu não gostei da condição dos protagonistas, eu acho que não convenceu os dois protagonistas ali. Achei a transgressão do personagem muito forçada e a Rey a princípio não tinha aquilo lá, né? E aí rapidamente já conseguia fazer um mind trick no Stormtrooper e aí mais rapidamente ainda soube manipular o sabre e cagar de pau os personagens até então mais fortes, né? Mas cara, eu acho que o problema do Kylo Ren é que ele tá muito ambicioso, ele quer aquilo, ele tá muito desorientado, sabe? Ele tem um desequilíbrio muito grande e essa é a fraqueza dele. Eu acho que talvez por isso ele tenha perdido aquele embate com a Rey. Claro. Ele começa aquela coisa parando o phaser, assim, aquela coisa que... Ei, cara, o cara é foda pra parar Nunca tinha acontecido antes, né? Nunca tinha acontecido antes. Nunca tinha mostrado antes. Sinceramente, gostei muito mais do Rogue One, que é um filler, uma coisa completamente em off, do que do... Spin-off. Spin-off. Gostei muito mais do Rogue One do que do Force Awakens, mas deixa pra lá. Segue o baile.
Agora um filme que nem saiu ainda, vai sair agora esse ano, 2017, Blade Runner 2049, né, lançado 35 anos depois do lançamento do seu primeiro. Mais um da série não precisava, mas puta merda, tomara que seja muito massa, porque eu vi aquele trailer e esse sim escorreu a lágrima. Foi lançado o teaser do Blade Runner 2049, e o Blade Runner, que é um filme de 82 com Harrison Ford, ele é um caçador de androides, e a Zara, vou falar, sempre ficou na dúvida se ele mesmo não era um androide ou não. Essa dúvida... porque depende da versão. O filme teve várias versões. A versão que foi lançada pro cinema era uma versão que tinha uma narração em off feita pelo próprio Harrison Ford. E a Director's Cut já é com um final diferente. E a versão do diretor, que é o final mais legal. E depois dessa dúvida que o filme deixa, ele é um replicante ou não, né? O que a gente pode esperar do próximo filme, pelo menos pelo teaser curtinho que lançaram, o cara tá vivo ainda. Ele é um replicante, tá vivo e tá sendo caçado. Quer dizer, os replicantes eles não viviam muito. E o grande dilema do filme Blade Runner era esse. Os replicantes, que eram os robôs, eles queriam viver mais. Eles pegaram um apreço pela vida que muitos humanos já não tinham mais. E coisa que eles não eram, a princípio, não deveriam ter, né? Não eram programados pra ter esse tipo de sentimento. É pra primeiro semestre, né? Primeiro semestre de 2017. Mas então, os filmes eram esses, né? Filmes que não são reboots, né? Que são uma espécie de sequência. Uma sequência. São uma sequência. Verdade. Agora vem aí Predador. Só que infelizmente Predador vai ser dirigido pelo cara que dirigiu o Homem de Ferro 3, que pra mim... Filmaço! Pra mim é um dos piores. Se você lembrar de mais um filme, manda aí pro nosso e-mail tá aqui embaixo. A gente comenta ali. A gente comenta. Ou não, né? Embaixo do vídeo, no YouTube. Twitter. Para! Isso aí, valeu! Até a próxima então. Até mais. Falou. Tchau! Que idiota! Que idiota!